um tema na rapidíssima mensagem que direi hoje. Como identificar um ímpio? Você vai de cara entender a primeira coisa. O ímpio desconhece Deus. Impiedade, no seu original, significa prazer na prática do pecado. Como se identificar um ímpio? O pecador, ele briga com a sua natureza pecaminosa. Ele peca, muitas vezes porque ele é dominado pelos desejos, mas não por sua própria vontade. Entenda, o maior incômodo do corpo é se sentir limpo. O maior prazer do corpo é se sentir limpo. Com o pecador é diferente. Ele detesta estar impuro, estar em pecado. Ele deseja estar limpo. Todavia, se ele deixar a natureza humana dominá-lo, ele vai ser dominado pelos desejos humanos da carne e vai acabar praticando aquilo que ele deseja não praticar. Paulo diz que o que ele queria fazer, não fazia. E o que não queria fazer, acabava fazendo. Paulo estava revelando que, em alguns momentos, o desejo da carne dominava os pensamentos dele. Ele acabava praticando o que não queria praticar e deixava de praticar o que tinha que praticar. A impiedade, ela é diferente. Primeira característica: quem não é ímpio briga diariamente com a sua natureza e normalmente vence na maioria dessas vidas. Se você não brigar contra a sua natureza e se habituar a vencer na maioria das guerras, você vai se tornar no futuro um candidato a ímpio. Porque o excesso da prática pecaminosa vai fazer a sua consciência morrer, não acusar, não acender o sinal vermelho. E você vai acabar sendo levado ao erro de forma tão automática que vai fazer como fez um conhecido meu. Ele não podia ver uma garrafa de cajuína que ele já pensava que era cerveja e já desejava beber. Ele não podia ver nada dentro de casa que levava para trocar por cachaça. Ele não podia pensar, ele pensava mais no álcool do que em qualquer outra coisa. Primeira característica do ímpio: ele desconhece Deus. Entenda, o ímpio diz: não há Deus em seu coração. Isso está contido em Salmo 14, versículo 1. Isso significa que o ímpio não acredita que existe Deus. Tiago 2,19 afirma, Tiago 2,19 afirma que o ímpio diz em sua vida: não há lugar para a vontade divina. As pessoas, isso é uma má notícia. Daqui para frente, as pessoas que estão buscando andar em santidade diante de Deus, ou elas buscam mais ser santas. E as pessoas que estão afastadas de Deus, cada dia que passa longe de Deus, vai ser mais difícil voltar aos caminhos de Cristo. É como quem cava uma fossa. Eu vi algumas vezes, papai fez algumas casas, e eu vi o camarada cavando fossa. Quanto mais fundo ficava, mais ele perdia a qualidade de respirar. Quanto mais fundo ficava, mais ele tinha mais dificuldade de subir para a tampa do buraco. Quanto mais fundo ficava, mais caro ficava para o papai pagar a cada metro cavado. Quanto mais fundo ficava, mais quem estava lá dentro estava correndo o perigo daquela lata que tirava o barro, deslizado lá de cima, daquela rosca e desabar na cabeça de quem estava embaixo. E quando passa do traço, ela fecha com o cara, né? Ela passa 2 metros do traço, ela fecha. Exatamente. Aconteceu comigo, meu. Esse detalhe eu não sabia. Mas o pecado é mais ou menos assim. Se você for se viciando com o pecado, você vai ficando como alguém que está cavando uma fossa.
nem percebe que está ficando mais fundo, mais difícil para voltar à boca do buraco, mais difícil para voltar à vida normal. E quando vai dar por si, está morto. Assim aconteceu com uma senhora em 7 casas, totalmente viciada no álcool. Quando ela quis sair, ela não tinha mais força. Quando ela quis sair, ela não tinha mais disposição. E ela morreu afogada na barragem por causa do álcool. Embriagada, foi atravessar uma barragem que ela atravessava normalmente se ela tivesse morto. Mas embriagada, a água acabou afogando. Eu vi aquela galinha, né? Ela. Aquela galinha. Entendeu? Então, perceba bem, assim é o pecado. Se ela tivesse vencido o vício na primeira garrafa, ela não tinha morrido dentro da barragem de água. Mas o que é que diz Tiago 2,19? Tiago 2,19 vai confirmar aquilo que eu falei aqui. Então, entenda. Eu vou dizer uma coisa que vai lhe preocupar. Não existe nesse só Deus? Exatamente. Mais exemplos. Até mesmo ainda não creem no crente. Às vezes, o ímpio diz até que crê em Deus, mas o seu coração está tão dominado pelo pecado, que a boca fala, mas o coração não acredita. Perceba, um dos primeiros passos para você se tornar ímpio é se tornar orgulhoso. Qual a frase do orgulhoso? Que a gente mais popular conhece. Quando eu estou certo, quando eu estou na minha verdade, quando eu estou com a minha forma de pensar, nem adianta tentar mudar. Não vai conseguir. Orgulhoso. O que foi que derrubou Satanás lá de cima? Orgulho e prepotência. Eu sou melhor, eu sou mais capaz, eu vou me tornar maior, me tornar mais poderoso. Deus é inferior a mim. Ele achou que como criatura ele seria maior que o criador. Prepotência, orgulho, caio. Quando você quer conhecer o ímpio, você vai ver o mesmo sentimento que dominou Satanás, vai dominar ele. O que é que diz Salmo 10, versículo 4? Nós temos que ter cuidado com a impiedade. Quando a Bíblia diz que por se multiplicar em cuidado, o amor de muitos esfriarão, o amor de muitos esfriados vão nos fazer tornar-se ímpios. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo o que de fato pensa. Ele pode até dizer, Deus existe, mas aqui, está dizendo, Deus não existe. O que é soberbo? Não, o que é soberbo? Aquela pessoa que acha que é melhor do que eu, que tem todo mundo. Vamos lá, o bom. Bom da boca. O que nós mais encontramos é pessoas donas de si, donas da verdade. E soberba. Ela pode até ter o cabelo melhor, mas olha o meu corpo. Ela pode até ter o corpo melhor, mas olha o meu carro. Ele pode até ter mais dinheiro, mas eu tenho um carro mais bonito. Ele pode até ser mais bonito, mas eu sou mais namorador. Ele pode até ser formado, mas eu sou filho de deputado. Você sempre vai encontrar alguém achando que é melhor do que o outro. É um dos passos para se tornar ímpio. Nunca seja dono da verdade. Um Adão citou um versículo aqui a semana passada, que nós precisamos ser tardio em graça e tardio em falar. E se eu tivesse que completar, eu diria que isso é um dos remédios
para você evitar se tornar ímpio. O ímpio se ira facilmente. Conta-se uma história que eu não sei o que aconteceu. Que antigamente ninguém recebia em banco, né? No final da semana, o patrão vinha e o capataz da fazenda era quem pagava os trabalhadores, entregando dinheiro na mão. E uma vez o patrão foi pagar, não deixou o capataz pagar, foi pagar ele mesmo. E quando o camarada recebeu, eu disse: Deus abençoe, graças a Deus, mais uma semana vencida. Ele disse: graças a Deus, não, graças a mim, que estou me pagando esse dinheiro. Esse dinheiro é meu. Deus não tem nada a ver com isso. E na outra semana, quando ele vinha com o dinheiro na mala para pagar os funcionários, ele sofreu um assalto, reagiu e morreu. Entende? O ímpio acha que, às vezes a pessoa diz isso por inocência, por não conhecer a Bíblia, pela criação. Mas a maioria dos ímpios diz assim: não, morreu, acabou. Que Deus que não. Existe vida do outro lado, nada. Qual a primeira prática do ímpio? Desvalorizar a Bíblia, desvalorizar a família, desvalorizar. Ele pode até viver o marido, a esposa, os filhos, mas ele é ímpio. Qual a prática do ímpio? Prostituição. Qual a prática do ímpio? O vício contínuo na prática do pecado, sabendo que está errado, mas a consciência não acusa mais. Então, quando a gente chegou aqui domingo passado, percebeu que o pneu estava furado, mas o carro não deu nenhum sinal. Quer dizer, se a gente tivesse parado aqui, a gente só ia perceber que o carro estava com o pneu furado quando já estivesse na gente. Quando cortasse tudo. Mesmo assim, é o ímpio. Ele pega que nem sente. Ele pega que nem vê, pega que nem percebe. A mente dele morreu. Ei, o primeiro sinal que eu senti que a coisa complicou para mim foi quando a perna ficou muito vermelha. Apesar de eu já saber que ia perder a perna, eu fui pisar no chão e não suportei pisar. Aí eu percebi que a coisa tinha complicado para mim de forma séria. Sabia que ia perder, mas você nunca cai na real. Eu só caí na real, do tamanho da gravidade do problema. Quando eu olhei para a perna e não vi ela mais lá. O ímpio só vai notar a gravidade dos seus pecados quando ele chegar no inferno. Enquanto ele não morrer, até porque tem pessoas que acham que não vão morrer. Tem pessoas que vivem como se não fosse morrer. O justo, o salvo, não. Ele vive sabendo que nós estamos. Tem um hino cantor cristão que diz: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma nela te espera, que Cristo venha buscar. No céu não há tristezas, a luta vai ter fim. Mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar, com meu Jesus hei de morar. Essa é a esperança de Deus. O ímpio não morreu, segundo o ímpio, acabou. Inferno, se você falar perto de um ímpio sobre o inferno, ele vai mandar que você zombar de você, dizer que você é um trouxa, que o pai todo iludiu. Não, mas é a Bíblia que diz, a Bíblia foi escrita por homem. Mas Jesus pisou na terra, conversa mole. Você viu? Não, mas a Bíblia diz que Bíblia o quê? Deus para mim é o dinheiro. E característica que as pessoas estão ficando ímpias. É uma característica bem simples, mas fácil de perceber. Quando o ímpio está passando por um problema, ele acha que tem duas formas de tentar resolver. Ou se ele for pobre, ele bebe até não poder mais. Tá? Entre aspas, esquecer. E se ele for rico, ele diz que
O dinheiro compra tudo. Mas o justo, quando passa por aflições, como diz o Salmo 120, eu clamei e o Senhor me ouviu quando clamei por socorro. Quando o justo passa por aflição, ele clama. Quando o ímpio passa por aflição, ele se embriaga. Quando o justo passa por luta, ele chora nos pés de Jesus. Quando o ímpio passa por luta, ele resolve na arma, na espingarda. Quando o ímpio passa por luta, ele vai se drogar. Quando o justo passa por luta, ele vai orar. Quando o ímpio passa por luta, ele se suicida. Quando o justo passa por luta, ele diz: Senhor, eu sei em quem tenho crido. Quando o ímpio passa por luta, ele desiste de tudo. Quando o justo passa por luta, ele entrega-se ainda mais nas mãos de Deus. Sabe, a impiedade ela tem assolado. E antigamente, irmão, eu achava que a impiedade ela ia chegar na mente do ser humano lá quando ele tivesse por volta dos 12 anos. E eu tenho percebido que cada vez mais a impiedade está implantada na mente das crianças o quanto antes. Ontem a gente estava ouvindo um relato que uma criança de 3 anos disse para um senhor, 3 anos, aqui não é lugar para você comer não. Não coma aqui na minha casa não. Se você comer na minha casa, você vai ver quando eu chegar na sua. 3 anos. No meu tempo, uma criança de 3 anos olhava para um adulto e tinha até medo. Hoje as crianças de 3 anos acham. Vocês assistiram a reportagem que o menino de 13 anos matou a mãe, a irmã e o pai? Outro dia eu estava lendo uma reportagem que a mãe tinha 10 anos, o pai tinha 11. A impiedade está avassaladoramente tomando de assalto essa geração. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós devemos comemorar quando alguém vem para a igreja e permanece firme. Porque cada ano que passa, e eu tenho dito isso muitas vezes em vários lugares, daqui para 2030 pode contar, as coisas vão estreitar de um jeito que se você não é seu amigo, não tiver firme na palavra, não conhecer Deus por dentro, você não se segura não. Não, você pode contar. Daqui para 2030, se eu estiver vivo, eu vou dizer a você, em 2021 já avisava. A coisa vai piorar. A impiedade vai piorar de um jeito absurdo. Se você não pesquisou, eu vou pesquisar. Os 12 tipos de relacionamento que as leis brasileiras não reconhecem. Já pensou? Eu, casado com a minha esposa e casado com o irmão dela. Já pensou? Já pensou? Não, às vezes não seja isso, não. É um amor uniforme. Está lá na lei, assinado pelo Lula. O direito do patrimônio que alguém tiver, se por acaso isso acontecer, que não vai acontecer nunca, aí o que a lei tiver direito, o senhor não tem. Você já pensou nisso? Irmão, é só um exemplo. Que absurdo! Você já pensou nisso? Ele só está usando o senhor como exemplo. Já entendeu? Você está entendendo que é um exemplo, né? Não, então vamos usar como Luiz. Entendeu? Entendeu, irmão Luiz? O mesmo direito que a Tânia tem algum patrimônio, o senhor vai ter. Já pensou? O mundo está de cabeça para baixo, não está? É impiedade. E tem lá bancada evangélica, bancada católica, bancada da família tradicional. Tem lá, e passou. Passou. Um dia vamos namorar dois coisa se beijando. Duas crianças lá no sexto ano se beijando. 2018. Sabe quem foi a mulher mais bonita do Brasil? Foi a... Como é que é o nome daquela mala?
Foi. Dizem, né? Falo. Não. Esqueci o nome do lugar. O homem mais bonito do Brasil foi o Tami. A Tami Miranda. Não, pera. Sei isso. E a mulher mais bonita do Brasil, Pablo Vittar. Você entendeu? Aqui é uma cantante. Certo. E a Daniela dele? Exatamente. O mundo está perfeito ou não está? Aí, essa semana eu vim fazer com a minha esposa e disse a ela o seguinte: diga uma coisa, irmão, é pecado o senhor comprar um carro sabendo que não vai pagar? É pecado, né? Tem certeza? Claro que eu vou comprar um carro, vou pegar, vou ligar lá. O senhor compra um carro a mim, sabe que não vai pagar, mas eu confio no senhor e vai no carro. É pecado? É pecado, né? Eu vou com uma intenção, vou comprar um negócio pra você e vou deixar você no pé do ir. E quando eu boto o filho no mundo, sabendo que o mundo está desse jeito e eu não vou poder criar como eu devo criar, está certo? É pecado também. Pecado também. Claro. Entendeu? É por isso que eu falo tanto da terra. A impiedade do mundo está por aqui. Eu nem quero abrir site pornográfico, mas quando eu acesso o Google, tem lá a opção. Conheço mulheres lindas em Arapiraca. Solteiras, divorciadas, separadas. Conheço a trans em Arapiraca. Cadastre-se aqui. Site da paquera. Eu nem clico nisso. Mas está lá. Por que o meu computador só não abre coisa correta, coisa boa? Porque eu não acesso essa bichinha. E por que aparece lá para mim? Porque o mundo, a internet, o sistema está impedido. E não vai melhorar não, filho. O que a gente tem que fazer é tentar gritar. Dizendo lá, como o povo fazia lá em Rio Lá, quando a enchente de 2010 chegou, aí o povo gritava: ei! As barragens de Pernambuco estourou! Sai de casa, tira tudo! Aí o povo, muitos deles não acreditaram. Porque não estava chovendo em Rio Lago com força, choveu em Pernambuco. Aí daqui a pouco, de madrugada, quando a gente olha, o mundo estourou, explodiu, esborrou. Aí salve-se quem puder. Quem estava no Gustavo Praia, meu Deus, muitos deles só deu tempo de tirar os documentos e a roupa do couro. Não deu para salvar nem cachorro, nem gato, nem periquito, nem papagaio. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte: salve-se quem puder, corra, venha logo para Jesus, porque o tsunami está vindo aí. Mas a impiedade faz isso aqui nas pessoas. A impiedade faz isso aqui nas pessoas. E a impiedade, muitas vezes, faz a pessoa enxergar. Só um vídeo que eu estava vendo ontem. O camarada, propositadamente, para fazer pegadinha, soltou o celular no chão e a câmera estava filmando. E o camarada que pegou o celular que caiu no chão, aí o rapaz voltou e disse: você viu meu celular? Ele: não, vi não. Quando você pegou meu celular? Peguei não. Peguei. Aí o rapaz mostrou o vídeo dele pegando. Disse: mas isso aqui não é você? Ele disse: é não. Você vai nem a mesma roupa que você está? É não. Mas não é você não? É não. A impiedade faz isso. O camarada estava vendo ele com a roupa que ele estava, com o cabelo que ele estava, com o óculos que ele estava, mas você é não. Você é doido, né? Por aí, o camarada chegar a esse ponto, ser filmado, botar na internet, e o camarada me entregou o celular. Meu nível. Homem, pelo amor de Deus. Aí, a primeira coisa que eu ia fazer era: ô, se jogar no telefone. Mas vai que desse uma dor na minha cabeça e ia botar o celular no bolso. Quando o camarada voltasse, você pegou meu celular? Olha aqui. Mas as pessoas estão tão absurdamente cegas que não assim. Ou você está pegando todo não. Você está errando todo não. Ou você vai para o inferno todo não. As pessoas estão ímpias. Agora, quer o segredo para se tornar ímpio? Conheça a palavra, escute a palavra, adore ao Deus da palavra, escute louvor, que toque a sua alma, rasgue o coração para Deus. Eu conheço um pastor que dizia assim: a semana que eu não choro tem coisa errada. E eu preciso chorar. Chore diante da presença de Jesus. Não, meu homem não chora, eu não choro. Eu estou até precisando chorar. Eu estou precisando chorar. Vamos ter cuidado, porque a impiedade está assolando a humanidade. Qual o futuro das crianças dessa localidade? Como é que você imagina, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, como é que você imagina
As crianças dessa localidade daqui a 20 anos. Do mundo do jeito que está. Você vai ver. E outra coisa, só basta você fazer cada freia para uma situação absurda que você corre risco de ser processado. Fica ruim de parar até a escola, só não tá ninguém. Entendeu? Você corre risco de ser processado. O pastor vai ser obrigado a casar alguém com quem quer que seja. Em 2015, um rapaz foi feito uma cirurgia em São Paulo, porque ele se apaixonou pelo jogo de roda do carro e foi fazer sexo com o jogo de roda. Dá para imaginar isso? Como é que alguém vai sentir pelo jogo de roda do carro? Aí o negócio ficou enganchado lá no jeito e tiveram que fazer uma cirurgia. O outro rapaz tirou um pedaço de um tipo de garrafa daqueles, não é garrafa desse tamanho, da região retal. Tem uma garrafinha de fica desse tamanho, tirou da região retal. Cirurgia. Aí está usando laxostomia, não faz comida. Foi botar a garrafa em uma região que não pode, está agora fazendo vasectomia, aquela busca pode ter dado. A iniquidade está terrível. E eu clamo a Deus para que as pessoas se conscientizem, não gerem filho. Não façam filho. Conscientize as pessoas, não façam filho. Se eu nasci em 80, e em 97, 95 quase me desviou, a geração que nasce hoje, não vão ser criadas com a estrutura que eu tive da Bíblia, de leitura de palavra, de culto doméstico, de ensino da Bíblia. Eu, com a estrutura que eu tive, irmã, quase me desviou. Eu fui criado forçado na igreja, dos 6 aos 15 anos. Eu era forçado aí quando eu queria. Às vezes meu pai e minha mãe decidiam me deixar em casa. Mas se eu dissesse que não ia, eles me obrigavam a ir. E todo dia era tudo doméstico. Todo dia. Eu fui criado a ser obrigado a ler a Bíblia. E entender para explicar para meu pai e para minha mãe. Se eu quisesse comer, tomar café, era assim. Se eu não quisesse, ia ler a Bíblia do mesmo jeito e não ia tomar café. Eu fui obrigado a ir para a igreja. E com 15, 17 anos, quase me desvio. E essa geração que nasceu? Os pais mal conhecem a Bíblia, mal levam para a igreja, mal. Nunca faz culto doméstico. Não, mas eu estou dizendo até os cristãos, os pais cristãos não fazem culto. Eu duvido um pai hoje, em qualquer igreja, dizendo que eu faço culto doméstico. Eu duvido um pai hoje fazer. Eu cresci vendo meus pais lendo a Bíblia. Minha mãe, eu gostava mais de estudar a lição bíblica. Vocês não conhecem que é a lição bíblica aqui, mas a gente conhece. Uma revistinha, né? Quando a minha mãe gostava mais de. Agora eu cansei de ver meu pai lendo a Bíblia. Ele leu mais de 15 vezes a Bíblia toda. E eu quase me desvio. E você imagina as crianças de hoje. Eu cheguei a uma conclusão que eu fui um filho tão ruim que eu não quis ter filho, porque quem planta colhe. E os filhos de hoje? Não, eu vou ter um filho porque tem Bolsa Família. Sempre, uma Bolsa Família só é até 7 idade. Vamos ter cuidado com a impiedade. Que o negócio é feio. Não adianta eu brincar com o fogo. Tem um pastor amigo meu que criava um pitbull. E ele disse, é mansinho. E eu me lembro que eu fui lá, botei a mão na boca do pitbull. E depois fiquei pensando, poxa, eu fui tão louco que eu acreditei logo de cara e fui lá, botei a mão na boca do pitbull. E se ele desse um vaca, ele ia mastigar a minha mão. Às vezes a gente brinca com perigo, como eu brinquei com o pitbull. A gente brinca com a impiedade, com o pecado, como eu brinquei. Vamos ter cuidado. Não vá se cada vez mais se agarrar com Jesus. Porque que é o segredo para a gente se livrar da impiedade e entrar no céu e não pecar e levar toda essa vida. Mas tão bonzinho pecar.
É agora. Mas você vai acumulando, acumulando, acumulando. Vai ter uma hora que você vai querer se arrepender. E o desejo de arrependimento não vem mais no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Desculpe a comparação, viu, irmão? Não foi o objeto de deixar claro, né? Porque a gente só gosta de citar o nome de quem a gente gosta. Por isso que eu cito muito o nome do Senhor, o nome do irmão Luiz, o nome da irmã Maria, o nome da Fernanda e da Daiane Fonseca. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, faça moradia nas nossas corações. Afasta-nos da impiedade, afasta-nos do pecado, afasta-nos da mentira, afasta-nos da inveja, afasta-nos da calúnia, afasta-nos, Senhor, de nós sermos transmissores de coisas ruins e negativas e pecaminosas. Perdoa os pecados por ações, por atos, por pensamentos, Senhor, por palavras. Pai, tenha misericórdia de nós. Não afastes de nós, Senhor, a tua presença e reativa em nós o sentimento de arrependimento. Retira os vícios de pecado e nos faz cada dia mais fiéis a ti. Livra-nos do mal, da impiedade, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Santo Divino Espírito Santo seja com você e a sua família, em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Amanhã,